Olá, bem-vindo a todos. Mais um episódio do Podital, Análise Empresarial, onde a gente conversa sobre negócios, sobre empreendedorismo na vida real, baseado principalmente na nossa vivência de campo. Sou consultor de empresas, sou empreendedor, já tive vários negócios, tenho negócios hoje, mas o assunto não sou eu, o assunto é o convidado sempre. E hoje eu tenho a honra de receber um grande colega, um grande parceiro, um cara que eu admiro muito e que a gente faz várias consultorias em conjunto e até hoje eu não ouvi ninguém falar mal. Pelo contrário, muitos elogios eu ouço da sua pessoa. É, tenho a honra de receber aqui Renato Vieira, Renato da RKF Publicidade, né? Então é um especialista em gestão e marketing, gestão comercial e gestão de marketing. Bem-vindo, Renato. Obrigado pela honra e pela satisfação de ter aceitado o convite. Ô, Alessandro, muito obrigado. Fico muito lisonjeado pelo convite, por essa oportunidade. E isso é uma forma de reconhecimento por aquilo que a gente faz, por essa trajetória. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado. E aí é trocar ideia, espero contribuir. É um bate-papo, então aquilo que você, obrigado mais uma vez Vamos embora. pela referência, né? Pela deferência, vamos E dizer. é curioso, e eu tenho falado isso aqui, é curioso que a gente conversa sobre isso de uma forma tão natural, sobre negócios, sobre Sim, empresas, empreendedorismo, que é o nosso dia a dia, né? sim. Agora a gente gravando isso, a gente tem a oportunidade de, inclusive, multiplicar conhecimento, que eu acho que Uhum, é para isso que a nossa profissão existe, a nossa profissão de consultor empresarial, né? exatamente. E a gente estava falando aqui um pouco sobre religião, sobre Bíblia, né? Qual que foi o maior ensinamento de Jesus, né? É, fazer o bem, Verdade. pensar no outro. O outro é que importa, né? Claro que a gente tem os nossos compromissos, as nossas obrigações, o nosso dia a dia, né? A gente tem que sobreviver, trabalhar, ganhar dinheiro e tudo. Mas o trabalho tem esse. Eu acho que o trabalho tem que ter esse propósito. É você. E quando eu resumi, tratando de empresa, porque o podcast seu é sobre empresa, sobre business, sobre negócio, não é que você tem que venda tudo e me segue, não é isso, né? Não é? Hoje em dia cada Não, vez mais difícil não fazer dá, isso, né? né? Quem é que vai pagar o boleto, né? Não É, dá para ficar sem celular, né? O iPhone alguém tem que pagar, não dá para é, vender tudo, né? E aí toda empresa resolve o problema de alguém, é verdade. né? Se você tem uma sapataria, o cliente tem um problema. Problema no sentido amplo, é, não vou dizer filosófico, mas no sentido muito mais abstrato, né? O problema de quem quer comprar um sapato, eu preciso estar adequado a um determinado evento, a um casamento, a uma festa, um jogo de futebol, né? Você vai jogar bola, não dá para você comprar um sapato para sair, você tem que comprar um tênis, uma chuteira. Você vai num aniversário, num casamento, etc., você tem que comprar um sapato adequado. Você não pode andar descalço na rua, isso vai machucar o seu pé. Então o sapato tem essa. E esse cliente precisa de alguém que resolva esse problema, essa Exato, necessidade. exatamente. Então, e todo mundo, se a gente for colocar numa. Às vezes, alguns profissionais não gostam de tratar isso de forma mais rasa. Todo mundo vende alguma coisa, né? Não no sentido da venda comercial, do escambo, da troca de um produto pelo outro, eu vendo alguma coisa e você me paga. O médico ele está vendendo o seu tempo em benefício da saúde do outro, etc. O advogado está vendendo o seu tempo em benefício Da da, defesa do da outro, defesa do outro, né? da justiça, Da né? justiça, É, né? Que é um preceito original lá do Império Romano, justiça, né? Então tem que ser justo, não é olho por olho. Voltando aqui à questão da Bíblia, dente por dente. Ah, você cometeu isso, eu vou retribuir da mesma forma, vou revidar da mesma forma. Por isso que tem justiça. E por aí vai. Então todo mundo vende alguma coisa, todo mundo resolve o problema de alguém. é possível dizer, com essa super frase de efeito Não, inicial que você jogou na pelo amor. mesa aqui, É, é possível dizer que a gente começa a pegar a raiz do marketing?
Aí, Solução de problema ou meu, compreender a necessidade do outro para poder solucionar. meu cara, eu vou tentar resumir isso aqui. Na minha cabeça, isso é muito complexo e ao mesmo tempo é extremamente agradável, porque é a minha ferramenta de trabalho. Eu sou de família que vive do comércio, né? É, tanto da parte do meu pai e da minha mãe, os dois sempre trabalharam com renda. Eu já vou pegar o gancho da Né? sua fala, se puder já emendar a É, sua história. é. Eu Então, particularmente tenho muito interesse em saber como é que eu primeiro Renato chegou a ser trabalho, o Renato. meu primeiro trabalho foi numa mercearia que meu pai tinha lá em Belo Horizonte, e eu ficava lá no Hortifruti, né? Você é mineiro de Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? E não vamos entrar no assunto de futebol, que eu não vou polemizar. Eu tô meio aborrecido com o meu time, né? E aí eu costumo dizer que agora eu torço pro Chelsea. É Se o quiser azul. fazer uma então, Azul. e aí eu comecei a trabalhar com meu pai na mercearia e eu adorava fazer aquilo, né? E é, é, teve uma vez que eu peguei na época de Natal, eu peguei lá uns bichinhos de empalhados para poder vender numa praça, lá numa praça famosa de Belo Horizonte, Praça da Savassi, né? Depois eu trabalhei com venda de assinatura de revista, trabalhei com escolar, a gente teve uma distribuidora de cerveja, pequena, mas a gente adorava fazer, um dos melhores trabalhos que eu fiz. E você falou de marketing, né? Tem um sujeito chamado Kotler, né? Philip Kotler, que é o papa do marketing, ele está Sim. vivo até hoje. E ele fala que marketing é tudo, né? O que que é marketing é tudo? Marketing é o cliente. Não é marketing, não é propaganda, né? Propaganda é uma ferramenta de marketing. Mas, e só para dar um exemplo aqui, eu adoro dar esse exemplo. Isso aconteceu em exemplos reais. Eu fui a Itapurá uma vez atender Bem aí. bem aí, algumas empresas, né? Itapurá é uma cidade de 15 mil habitantes, se não me engano. Nunca vi tantos escritórios de arquitetura por metro quadrado numa cidade. Fantástico. Uma cidade com residências muito bonitas, né? Sim, Um plano sim, um plano nossa, diretor muito bonito, né? fantástico tudo, né? Então, e fui lá em Itapurá, atendi uma loja lá de produtos agro, né? Semente, ração, vacina, a loja super organizada, o proprietário extremamente ciente, cioso do seu negócio, controles apuradíssimos. Dedicado. Nossa, e o faturamento dele estava estável, né? Estável. Em frente à loja, lá na praça, na avenida, lá tinha até uma mesinha, ele tomava chimarrão todo final da tarde lá com os clientes, uma árvore embaixo, uma árvore em cima, desculpa, e ficava na sombra ali tomando chimarrão, conversa de fim de tarde. Mas ele ficou preocupado que o faturamento estava muito estável e a concorrência já estava chegando. Ficou sabendo que uma loja de sorriso já estava indo para lá. E aí começou a acender a luzinha amarela. Eu sugeri a ele que pegasse lá a lista de clientes dele e visse qual cliente que tinha muito tempo que não ia na loja. Quem tem agro trabalha com. Você compra frequentemente, É. né? Frequentemente. Aí ele acatou minha sugestão. No sábado, ele e a mulher foram na fazenda desse cliente, que já tinha 6 meses, alguma coisa assim, que não ia lá. O que você propôs foi reativação da carteira inativa. Vai visitar. É, Vai lá, exatamente. Tecnicamente, é. vai lá visitar o seu amigo. Chegou lá 10 horas da manhã, chimarrão. Beleza, do chimarrão foi para costela, da costela foi para não sei aonde, saiu de lá 3 horas da manhã, de sábado para domingo. Chegou às 10, saiu às 3 horas da manhã de sábado para domingo. Segunda-feira, o cliente foi lá e comprou R$ 1.800 na loja dele. Isso é marketing, Isso é marketing. né? Não é Facebook, Instagram, né? É. Não é isso, porque eu sou da época do ICQ, né? O Bruno aí falou de a primeira vez que eu mandei um vídeo pelo ICQ, ele demorou 24 horas para baixar. A gente mandava anúncio para o Acre, para Rio Branco, se ele fosse de carro, era menos tempo, porque você ficava vendo a barra de progresso, mandar o anúncio para o jornal, era 3, 4 horas de envio de mensagem, né? E aí eu costumo brincar com ele. Você tem MySpace, né? Você tem Orkut, né?
você tem essa. Nada me garante que daqui a 5, 6, 10 anos vai ter Facebook e Instagram, É verdade. né? E, isso é plataforma, isso é canal, né? Eu sou da época do que a gente chama hoje em dia de offline, né? Você falou RKF Publicidade, minha mulher que RKF em função, por causa da minha mulher que fundou a agência dela e tudo. É, que a gente fazia evento, a gente fazia feirão, quando eu fazia, eu já fiz mais de 150 feirões. Feirão era Jornal Nacional e Novela 3. Feirão de quê? Feirão de De automóveis. automóveis. Olha aí. Você entrava na quinta-feira à noite e sexta, sábado, domingo tinha que ter feirão. Então era, se não tiver Jornal Nacional e Novela 3, novela das 20 horas, né? Você tinha pouca audiência. Fantástico, tinha que ter. Então era o offline, televisão, rádio e jornal. Hoje em dia, isso está muito. Né, tudo é streaming, né? Você consegue ver programas. Tem gente que não tem televisão em casa, essa geração mais nova não tem televisão em casa, E o que né? tem é uma Smart TV que não pega nenhum canal aberto mais, né? Exatamente, Não fazem entendeu? mais a menor questão. Outro dia eu fui no hotel, eu tava com mais de 100 canais, só a internet, num canal que eu nunca tinha visto, né? O que tinha lá, TV aberta? Era 3 ou 4 canais. Então você falou de marketing, recuperando, e quando o Cotter fala que marketing é tudo, já falaram que marketing agora já está no 6.0, eles estão inventando, igual o iPhone, né? É, Vai inventando. sempre tem É, você aprendeu tudo, agora tem o sexto, tem o sétimo, né? não tem fim, né? Em automóvel chama-se facelift, Facelift. até você tirar o carro de linha, né? É, então, o marketing é essa. E depois você ainda relança ele 10, 15, 20 anos depois. Parece que vão lançar o Monza, né? Ué, você dá o Fusca, É. né? O Fusca foi lançado e o Fusca é um carro foi para guerra, né? O Porsche que criou o Fusca. Pro homem, Para pro ele, né? maldoso lá. Para aquele sujeito lá que é artista, que era sofisticado, que era refinado e fez o que fez, né? Exatamente. E o Porsche, e o Fusca foi criado para poder ocupar a África meridional, né? Meridional, não, setentrional. Esse meridional é do sul, setentrional. Então é que tinha o Banco Meridional, que é do Rio Grande do Sul. E eu tava vendo um vídeo sobre o Fusca, a história da Porsche, enfim, dizendo que foi um pedido do Hitler Sim, para popularizar o automóvel, né? sim. E de fato ele veio com esse propósito, né? O Fusca é um carro fantástico, Fantástico. já toquei um monte de clay e cabo de acelerador arrebenta, você tem que usar chave de fenda. É um carro espetáculo, não tem radiador, né? Não tem radiador, cara, refrigerar, aquele paralama do Fusca é feito para isso, para refrigerar, aproveitar o vento. É espetacular, né? Aerodinâmico. Aerodinâmico, né? É. Então, o marketing, ele o entendimento de marketing, o problema que eu resolvo, o que o cliente precisa, né? Aí os canais, eles vão mudando na medida em que o tempo passa, né? E a maneira de você... Comunicação é fundamental, eu preciso gritar, né? Preciso avisar que eu estou aqui, eu preciso chamar a sua atenção, porque até pouco tempo, eu não sei se isso mudou essa estatística, mas até pouco tempo nós éramos impactados aí para aproximadamente 3.000 marcas dia. 3.000 marcas dia, do momento que nós acordamos até a hora que a gente dorme. E tudo tem marca, né? Então, o desafio da empresa, qualquer que seja ela, qualquer que seja o tamanho, é chamar a sua atenção, né? Porque todos nós, clientes, temos um orçamento, e a disputa é pela sua tomada de decisão e o bolso, né? O americano, ele tem uma lógica de marketing que primeiro eu faço né, a intervenção mental, né? Depois o bolso e depois aquilo cria uma conexão afetiva, né? Nós brasileiros já pensamos no afetivo. Você paga, você vai comprar um iPhone, Se se aceitar pagar, parcelar, se você pagar em 24 vezes, a gente vai ver o que vai dar para frente. Depois é que, é verdade. né? Nosso brasileiro é o contrário. Você vai no coração, vai no bolso, depois que você sofre na cabeça. É. Aí você, aí se arrepende, você fala, por que eu fiz aquilo? Agora já é tarde.
Aí você usa aquilo durante um tempo, depois você corta a sua linha, você, né, não E perde o aí crédito. com o mundo, é isso mesmo. É falta de educação financeira, É. né? E aí com esse mundo de rede social, você dizendo aí impacta 3.000 ou quantas mil marcas por dia, imagina no mundo da rede social com os influencers e Nossa, tudo mais, né? desculpa, Por, desculpa. por isso é, essa como é que eu posso dizer? Esse enriquecimento que a gente às vezes nem consegue compreender Uhum. de influencers e tudo mais, ganhando É, valores astronômicos de marcas, né? é, Quer dizer, quantas pessoas aquela pessoa está impactando? a audiência hoje ela é muito fragmentada, né? Voltando aqui, quando a gente trabalhava mais com veículos de massa, como a gente chamava, né? Televisão, rádio e jornal, que são os clássicos. E aí você tem alguma coisa de mídia exterior, outdoor, né? Uhum. Ou uma empena, como a gente chamava, aquelas propagandas que tem edifício, mas televisão, rádio, jornal, quando você tem essa audiência de massa, isso fica mais concentrado e às vezes você não consegue qualificar. Você expôs em um lugar ali, quem passar vê, né? É, você. O que a internet. Aí eu acho que isso é um grande ganho para quem usa ferramenta web, né? É você consegue qualificar melhor os seus potenciais clientes. É o que a gente chama de lead, né? Lead. Porque tudo acaba no funil de vendas. O funil de vendas é inspirado em mineração. Às vezes a gente mistura um pouco com o raiz, assim, uma coisa mais clássica, mas eu vou lá atrás, né? Vambora. É mineração. Mineração, você fala que aquela montanha lá, aquele lugar tem ouro. Você mapeou. Não é todo lugar que tem ouro. Então eu preciso definir geograficamente onde eu vou atacar. Depois você vai prospectar. Prospectar é pegar a pá e buscar. Para você poder achar uma pepita de ouro, você tem que tirar muita terra, Muito buraco. muito buraco. Por isso chama funil. Aí você prospectou, aí você vai se apresentar para aquela empresa, para aquele cliente que você tem interesse. A empresa é B2B, né? Cliente B2C. Você apresentou uma proposta, só que você não pode entregar a proposta e largar o cliente, porque ele está na pista. Está todo mundo de olho no bolso dele. Ele está na pista. Ele está available, né? Está lá. Aí você tem que acompanhar. Eu te entreguei a proposta, o orçamento. Isso está acontecendo com uma empresa agora que eu estou atendendo, que o cara está com 60 orçamentos e aquilo está lá parado, esperando o cliente manifestar. O cliente não vai manifestar. Um ou outro vai, né? Quero fazer, mas se você não acompanhar, não provocar, não entender o que pode ajustar, deixar o cliente solto, ele vai. É, Ele vai é, conforme o vento. é muito provável que alguém passe na frente. Mas é claro, eu estou buscando o cliente, ele é disputado, né? E aí você vai acompanhar. Uma vez que você acompanhou, fechamento. Então, por isso chama funil. Digamos que numa taxa de conversão conservadora, você tem aí de 10 para 1. 1 para 10. Você fecha 1 para 10. Dependendo do negócio, 10% é muito de conversão ainda, né? Dependendo do negócio, é muito. Você vai no posto de gasolina, por exemplo, posto de gasolina, posto de combustível, a taxa de conversão normalmente é 10 para 10. Todo mundo que entra no posto de combustível para abastecer. É, Se vai na loja de conveniência, também é 10 para 10. não Vai. sei. Não sei. Mas o combustível especificamente, ele vai. A não ser que Não tem por que parar no posto se não for para abastecer. não tem sentido. A não ser Não tem sentido. vai calibrar um pneu, alguma coisa que aí não é numa bomba, né? Aí já é o. Você aumentou o ticket médio, né? Porque não sei se eu estou falando muitos assuntos ao mesmo tempo, da minha teoria, Vamos sabe, lá. Alessandro? Tal, né? É. Eu vejo 5 formas de ganhar dinheiro, né? 3 são ruins. Uma empresa ganhar dinheiro. 3 são ruins. Uma é trabalhar mais. Você abre o seu negócio de segunda a sábado até meio-dia, você vai abrir de domingo a domingo. Você não quer isso. Ou então você vai abrir até 10 horas da noite, né? A outra forma é você aumentar a sua capacidade instalada, que isso significa custo, mais gente. E não sei se você vai ter braço para isso. E aumentar a capacidade instalada, você tem que usar a capacidade instalada. Vou abrir uma filial,
né? Vou colocar mais equipamento. Isso você tem que, né? Hoje em dia se trabalha muito com parceria. Tem que aportar. Tem que aportar. E a outra forma é aumentar preço. Eu vendo por 10, vou passar para 12, eu não sei se o mercado está disposto a pagar isso, Certo. né? As outras duas formas que eu acho que são melhores, Resumindo, 3 formas de aumentar a venda que talvez não sejam boas. aumentar o faturamento. Talvez não sejam Não boas. sei, talvez não seja boas. Primeira, aumento de preço de venda. Você corre um Preço. sério risco de sair de mercado. Sair fora. Segunda, Você perde competitividade. perde A competitividade. segunda, aumentar a capacidade instalada, que na verdade ela mistura um pouco com trabalhar mais. E exige aporte financeiro, Exige, provavelmente. exige, né? E a terceira é trabalhar mais, que vai diminuir a o qualidade de vida. O trabalhar mais, ele vai muito ao encontro daquilo que eu não quero ficar dando carteirada aqui, mas eu abri mão de um doutorado e eu tenho uma tesezinha, né? Que eu acho que depois de uma certa hora você tem que tomar uma decisão em relação ao seu negócio. Estou entrando com outro assunto, mas vou voltar lá nas outras duas formas que eu acho boas. Você tem que pensar no seu negócio por 3 motivos: por causa do tempo, da saúde e da natureza. O tempo, aquilo que você queria no passado, você já não quer mais hoje. É verdade. O amadurecimento traz, né? Você torna-se mais seletivo. Da natureza não, do ciclo da vida. A sua saúde vai mudando, né? E aí, às vezes, você não tem nem opção. Ela existe. Exatamente, a saúde em todos os... A saúde biológica, a saúde física e a saúde do negócio. Hoje em dia, para você ter um negócio, os custos vão aumentando à medida que você vai sofisticando o negócio. Eu atendi uma mulher que fabrica queijo artesanal, ela vendia o queijo dela a R$ 70. Queijo premiado. Ela precisou de uma certificação, o preço do queijo dela passou para 140 e a venda caiu. Simples assim. A gente está falando de uma empresa pequena, mínima. É casal. O marido cuida da vaca e ela vende. Sim. Né? Então, à medida que você vai... Eu estava ontem numa conversa, num workshop e tudo, e um dos participantes do workshop, ele é dono de supermercado. A gente tá falando de market share, né? Que é fatia de mercado. E eu gosto muito, você falou que trabalhou na Ambev, eu sempre cito o exemplo da Ambev, que é uma empresa... É um dos principais indicadores, né? Que se utiliza no segmento de bebida, eu não estou falando nem de Ambev, no segmento de bebida é market share. Então a Ambev é o maior fabricante de bebida do mundo, de cerveja do mundo. Se você somar as outras 9, não produz o que a Ambev produz. Né? Ele estava me falando de uma ferramenta que eles usam hoje em dia para monitorar o giro da mercadoria. Porque não adianta você comprar uma quantidade de bebida, de cerveja, exemplificando, e ela ficar no estoque. Eu preciso ter um tempo de giro. Esse tempo de giro é que vai oxigenar o meu negócio, é que vai me manter ativo. Não adianta comprar um estoque e o estoque ficar lá parado. Né? Um dos principais indicadores que o ramo alimentício em geral utiliza é positivação da carteira. Positivação. Né? Quer dizer, você vendeu muito para esse cliente. E aí eu venho também de distribuição de alimentos. Trabalhei em algumas distribuidoras de alimentos, além de Ambev. Você vai lá e vende nesse mês. Você foi em janeiro e vendeu uma carga para o caminhão. Você não vai vender em fevereiro e provavelmente em março você vai penar para vender de novo. Isso aí. Para a título de indicador e até comissionamento do representante nas distribuidoras, isso às vezes não é bom. Porque ele ganha bonificações por positivação também. Né? Pronto. E aí entra marketing, né? E aí vem o termo bola. No mercado se usa muito o termo bola. Bola. Né? Quer dizer, a hora que o vendedor empurra a mercadoria no PDV. Quem trabalha com alimento e bebida é PDV. O meu PDV tem que estar... a questão da gestão do estoque, ela é... Eu não tenho... não é minha área de atuação, mas é maravilhoso. Você entender a dinâmica do mercado, o fluxo do mercado, a recorrência, né? Então... E financeiramente falando, não é bom um estoque parado para ninguém. Estoque não é dinheiro, é quase dinheiro. Né? Eu fui no Big Lar outro dia comprar, podia falar, não sei. Eu fui comprar uma cerveja que custa, né, uma cerveja que custa normalmente R$ 3,99, estava R$ 1,99, porque a validade dela estava
para 2 meses. No dia seguinte eu voltei lá para comprar, já tinha acabado. Ação comercial para Então é muito virar. sensível, né? Então, voltando aqui a saúde financeira, isso tudo impacta no seu caixa. Então, a nossa saúde também vai alterando, o nosso metabolismo vai alterando, né? As É, prioridades até é, de qualidade de vida e sim, psicológica, porque sim, também, porque não? sim, exatamente. Ah, eu nasci sem esse tipo de alergia, hoje eu já tenho essa alergia, e vai mudando. E empresa não é diferente. A PJ, pessoa jurídica, não é diferente. E por último, a natureza, né? Eu sou do reino animal, eu não estou na tabela periódica e não, né? Não sou planta. Então, quanto mais esforço eu preciso fazer para eu sobreviver, menos viável eu estar naquele lugar. Por isso que existiu a migração. Eu saí de um lugar onde o recurso, que é o princípio clássico da economia, é mão de obra, capital e recursos naturais. Isso é que é o princípio da economia. Eu preciso do capital, aquele, né, que vai fazer a coisa funcionar, o dinheiro, a mão de obra, que é o trabalho, e o recurso natural, que é a matéria-prima para eu poder transformar e transformar aquilo em um bem. Quanto mais aquilo for escasso, mais eu tenho, mais custo eu terei para poder manter o meu negócio. Aí é a hora de você tomar a decisão. E aí, voltando àquele raciocínio das 5 formas. Nas Pois não, cinco pois não. formas. Eu pegando só para finalizar o exemplo, é o famoso jogador experiente corre menos no campo, né? Opa, É isso. é show. O cara jogava, o cara jogava no ataque, puxa ele pro meio de campo. É. Entendeu? O Felipe E normalmente ele fica mais decisivo. fica mais decisivo. O cara joga com inteligência. Ele não precisa, o Gerson da Copa de 70, você não precisa correr. Você lança onde o cara está, né? É, É menos esforço, né? Eu sou bicho, então, é. né? É fantástico isso da natureza. Então, aí você está na hora de você repensar o seu negócio e tomar uma decisão de realmente porque aquilo vai te consumir, né? E voltando àquelas 5 ideias, as 2 formas que eu vejo de você ganhar dinheiro é Agora as duas boas. as 2 boas. Você tem que aumentar a sua carteira de cliente. Sensacional. Não tem jeito, cara. Quem sustenta uma empresa, quem paga as contas de uma empresa. Eu estou fazendo um raciocínio meio tergiversado, assim, cheio de. Né? Mas quem sustenta, quem paga as contas da empresa também são 3 fontes. Ou é o cliente, de preferência, ou é capital próprio, aí o cliente não teve, não vendeu, estou devendo, vou vender meu carro, vou vender meu terreno, vou E a gente herança, ouve muito isso vou no abrir dia a mão dia, né? disso. Então, ah, não tenho carro, não tenho herança, não tenho lote, não tenho terreno, não tenho imóvel, capital de terceiro, é banco. Empréstimo. É. Entendeu? Então, assim, captar cliente. E saiu uma estatística do SPC Serasa dizendo que 85% das famílias mato-grossenses estão endividadas. Pois é. Não estão falando de negócio, estão falando de família, né? Mas Entendeu? são indicadores, né? São indicadores. Buscar cliente é outra forma de aumentar ticket médio. Se você já tem um cliente, eu estou atendendo uma empresa agora, uma empresa que vende pet shop, né? É empresa de uma veterinária, que eles fazem o banho e tosa, mas estão com dificuldade de vender, não estão vendendo ração ou alimento para o cachorro como gostariam de vender. Acaba que o cliente não conhece que eles vendem isso, né? Ó, Então, aumentar ticket médio. Se o cliente já caiu na minha rede, já veio para mim que a dificuldade é essa, você trazer o cliente para você. Seja físico, seja web. se o cliente já está lá, em teoria, e aí a didática, a experiência também ensina a gente, né? O cliente já está aqui. Então é hora de oferecer para ele tudo que a gente tem, né? O aumento de ticket médio. Porque comprar dói, Alisson. Qual que é a experiência da compra? A compra ela tem que te dar uma retribuição de prazer. Você compra alguma coisa para, quando resolver um problema, você ter uma satisfação, né? A compra ela te dá, por mais simples que seja. Você vai comprar um palito de dente, né? Você vai comprar um palito de dente, um fio dental, para que você vai comprar aqui?
para poder Resolver um problema. para resolver um problema, tirar alguma coisa que ficou entre os dentes, resolver um problema. Então, a compra, o problema da compra é que ela dói. Dói aonde? No bolso. Você está subtraindo um bem seu. Então, aquilo tem que ter uma compensação. Que custou tempo para ganhar. Exatamente. Dinheiro é tempo. Exatamente. Então, você vai fazendo seleções para escolher aquilo que são prioridades para te satisfazer, né? Então, o que é o comprar dói? Você vai no supermercado, que é uma coisa que todos nós fazemos, você vai, pega o carro. Uma vez quantas vezes você pega no produto até consumir? 7 vezes. Você pega da prateleira, põe no carrinho, pega do carrinho, põe no caixa, pega do caixa, põe no carrinho, pega do carrinho, põe no carro, pega do carro, põe no carrinho. Entendeu? Até você consumir. É verdade. Entendeu? Aí você vai no supermercado, por quê? Aí você vai, enfrenta a fila, beleza, mas até você consumir aquilo é uma trajetória. Entendeu? Hoje, o mundo digital trouxe termos americanizados, né? Que no final das contas já existiam há muito tempo aqui no dia a dia. Por exemplo, o upsell. Você vai comprar um curso, vai comprar alguma coisa online, e eles vão te oferecer. Você está comprando um curso de liderança, toma aqui também um curso de comunicação, toma um curso disso. Então, vendas adicionais, né? E é o ticket médio. Aumento de ticket médio. Simples. Acontece também no mundo online. Tudo. Eu tive a oportunidade nessa caminhada de ser gerente de mercado e ter 2 mercados. Uhum. Eu já tive 2 mercados. E no mercado, eu acho que é um dos segmentos mais... porque eu comecei a trabalhar com isso e tem um lado afetivo também. É mais maravilhoso que existe. Eu como empreendedor, já não sou meio certo da cabeça. Não fala aí. Então, atire a primeira pedra. Um dos meus hobbies era passear. E aí eu ia em mercados 24 horas para namorar organização e layout de prateleira. É maravilhoso. Então eu pagava mercado, por exemplo, a Big Lar, que ficava, não sei se ainda fica, 24 horas aberto. Fica, da Miguel Sutil. Então, às vezes eu ia 1 hora, meia-noite e pouco, pegava um cafezinho, pão de queijo e ficava rodeando. Estudando. Opa, esse aqui tá na altura do olho, esse aqui ele colocou. Você entra normalmente, 70% das pessoas que entram no supermercado entram pela direita. Olha aí. Então você começa a ter estatísticas, insights. E eu ia namorar. Então o mercado ele é uma talvez um dos segmentos que mais ilustram técnicas de venda. Sim. Sem precisar que tenha um vendedor, né? Exatamente. Marketing, você falou de marketing, aí quando... isso é minha vida, é minha vida. E eu adoro fazer isso. Adoro. Nossa Senhora. É uma... Começa a explicar os elogios que a gente ouve do seu trabalho. Não, mas você faz com amor, né? Meu pai sempre usou uma frase. É muito difícil fazer o que ama, mas você tem que amar o que faz. Trabalhe com aquilo que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nem um dia na sua vida. Não, meu pai dizia isso. É diversão. Diz isso sempre. Não, até parece que a gente fica no playground. Não, é duro, é desafiador, você tem compromisso, você tem responsabilidade, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo, você tem compromisso com o seu cliente, você tem que dar resultado, né? Senão eu ia falar num treinador de futebol aqui, que eu não quero nem falar dele, que passou pelo meu time agora. Passou? O negócio não é só, né? Você tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Então, você está falando, marketing trabalha, voltando lá à raiz, trabalha com 5 frentes clássicas, né? Relações públicas, que é esse exemplo que eu dei aqui no final, que o cara chegou na fazenda, tomou o chimarrão, e apertar a mão. Vim aqui conversar com você, vim tomar um café com você, saber como é que está a sua família. Tem tanto tempo que você não vai lá. Não quero vender exatamente, mas... Só estou mostrando que eu estou preocupado com você. Cliente, ou que eu tô aqui. Cliente é conexão afetiva. É verdade. Eu preciso estar preocupado com você. Você vai falar sobre casamento, vai falar sobre sua família, vai falar sobre saúde, falar sobre outra formatura do filho, vai falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com o produto em si. Eu costumo dizer que a coisa que menos importa na venda é o produto. Produto é commodity. Se a sandália havaiana soltar tira e der cheiro, ela não serve. Aí é falta de qualidade.
Se o seu celular não funcionar, é falta de qualidade. É obrigação de quem oferece o produto ter o mínimo de qualidade, conformidade, digamos assim, para te atender. É. Se o seu relógio não funciona, não tem qualidade. Se o seu óculos não resolve o seu problema de visão, ele não tem qualidade, etc, etc, etc. Né? Então, deixa eu retomar aqui onde é que eu estava. Então, me perdi. Mas as cinco formas, as relações públicas, você tem que ter conexão. Então, eu estava falando do negócio do produto. Então, o produto, ele é uma obrigação. Ele é uma commodity. Não que commodity agrícola, mas o produto, ele se torna um modelo a ser seguido, né? Como qualquer produto. A gente falou aqui de carro, os produtos industriais, de maneira geral, eles são uma versão ou outra, eles têm a mesma, claro, que é a funcionalidade, mas são públicos diferentes, para não falar de celular, né? Uhum. Então, relações públicas, assessoria de imprensa, que é, hoje em dia tem muito blogueiro, que é alguém falar de mim, alguém falar bem de mim, né? Prova social. Isso, exatamente. Melhora a sua reputação. O marketing direto, a gente recebe telefonema aqui toda hora de spam, ou então alguém ligou para você, fala o seu nome. Antigamente você recebia correspondência em seu nome. Isso é o marketing direto. Eu estou falando com o Alessandro, né? Especificamente. Isso é um esforço one-to-one, como a gente fala, um a um, né? O visual merchandising, que eu queria chegar no visual merchandising, que é o ponto de venda. Sensacional. Ponto de venda. Eu tenho que potencializar o produto no ponto de venda. Você passa numa loja de roupa, para não falar de supermercado. Loja de roupa, você está vendo aquilo lá, a mesma roupa, passou lá 10 vezes. O que passa na sua cabeça? Que tá o mesmo produto, que tá sem giro, que Não está vendendo. não tá vendendo. Você precisa ter estoque para todo mundo? Se não tá vendendo, provavelmente que não é de qualidade, ou que tá fora da moda, ou que ninguém gostou. Ninguém ouça isso, né? Regis, você tira a roupa da vitrine, coloca no estoque, pega do estoque, coloca outra e começa a fazer isso, mudar as coisas de lugar. Você gera movimento. Que a pessoa vai entender? Tá tendo movimento. Você vai viajar, você para em qual posto de combustível? Que tá cheio, Exato. né? A Nike adora fazer marketing de emboscada para criar esse tipo de buchicho. Tem um buzz marketing e tem um ambush marketing. Que o buchicho é o buzz marketing. E explica que eu sou financeiro. É. É. Tem O um marketing de emboscada. marketing de emboscada. O que é emboscada? Já que eu não posso, então você é obrigado a fazer. A Nike faz isso. Quem que patrocina os Jogos Olímpicos? A Adidas. Jogos Olímpicos de 84. Estádio Olímpico tem um vão no estádio e lá no vão tem um relógio. Não é um Big Ben, mas tem um relógio. A Nike colocou a marca dela no mostrador do relógio. Você está filmando abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, na câmera não tem como sair, você está filmando a Nike. Patrocinado pela Adidas. Patrocinado pela Adidas. Teve um jogo do Vasco e Flamengo. Isso é maravilhoso. Na época que o Eurico Miranda estava como presidente do Vasco, isso enfim, aí. né? Ele era o dono do Vasco. Sim, né? Eurico. sim. E filmado ao vivo pela Globo, né? É. E ele colocou um baita símbolo do SBT na camiseta. Entendeu? Isso é Emboscada. marketing de emboscada, né? Como diz o Vicente Mateus, ex-presidente do seu clube aí, eu queria agradecer a Antártica pelas braminhas que eles pagaram para mim aqui, entendeu? É por aí. Aí já é metonímia, né? Palha de aço virou Bombril, né? Antigamente cerveja era Brahma, né? O símbolo de cerveja era Brahma, né? Iogurte é Danone, água sanitária que boa, etc. Então, sabão em pó é Omo. Então, né? Aquilo já parte pelo todo, né? Mas então, esse é o marketing de emboscada. Já que você não pode, você vai usar de alguma. Às vezes, ele resvala um pouquinho na ética, não é muito, né? Mas, enfim. E o buzz marketing, que é o marketing de buchicho, vou dar um exemplo aqui da Starbucks, né? Que fez uma campanha em Nova York uma vez e, de propósito, combinou com os motoristas de táxi de colocar um copinho, né? Que eles têm o hábito de tomar café dentro do carro, aquele copinho descartável. Com tampinha. E colocou, de propósito, né? Um copinho da Starbucks em cima do carro, né? Aí o motorista saía com o carro e muita gente falava assim, tá saindo com um copo aí da Starbucks aí. Então você começa a falar aquilo,
fala Starbucks, aquilo cria Grava, entendeu? fortalece o É, nome, fortalece a marca. exatamente. É o buchicho, né? Muito legal. Todo mundo comentando e tudo. Então são estratégias, né, de marketing que então não é só o que eu vejo hoje na minha época, né, na nossa época, lá atrás quando a gente fazia muita coisa, isso era mais corriqueiro. Eu gosto muito da Red Bull, por exemplo, que faz algumas campanhas Sensacionais. muito ousadas, né? Aquelas competições de avião. Esses dias eles conseguiram Esplêndido. pousar um avião no topo de um prédio, né? Pois é. Coisa de louco. Se você entrar no YouTube aí, você vai ver, né? O paraquedista que vai para a estratosfera. Ele sobe num balão a 12 mil, 10 mil pés, não sei, 12 mil pés, chega lá em cima ele pula do balão. Ele, aí ele sai o balão, né? Ele fica numa cápsula, ele pula da estratosfera. E, e aí você fala assim, tá, e o que isso tem a ver com marketing, né? Qual que é o slogan da Red Você Bull? precisa desbloquear seu iPhone Eita. antes. Qual que é o slogan da Red Bull? Red Bull dá asas, né? Ah, e a gente acabou de dizer aqui, quem fez isso foi a Red Bull, quer dizer, É. a gente fortaleceu o nome, né? É o nome. Eu preciso. Um dos princípios do marketing, porque nós somos. A gente tem. Não, Alessandro, é muito bacana. Tem uma teoria, né? Que outro dia até vi um programa, tem uma teoria que chama Janelas Quebradas, que é que para demonstrar como o nosso efeito. O efeito manada, né? Como a gente é induzido a seguir o comportamento dos outros, né? E isso, para resumir, foi uma tese. Colocaram dois carros iguais em dois bairros diferentes, se não me engano, de Nova York, né? Um em Manhattan e outro no Bronx. Digamos que tenha sido Manhattan. O que você acha que aconteceu com o carro do Bronx, que estava no Bronx? Né? Depredado. Né? E aí você chega à seguinte conclusão: não, pobreza, depreda, as pessoas não têm educação. Então, de propósito, quebraram a janela do carro que estava em Manhattan. Eu estou falando Manhattan em Bronx, mas acho que era Los Angeles, tá? Ok. E, e aí quebraram a janela do carro que estava em Manhattan e começaram a quebrar o carro, É. depredar o carro. Então você vê isso acontecer muito em cidade, por exemplo, quando a cidade está com um lugar muito. Eu quero revitalizar aquele ponto da cidade. Aí você começa a pintar uma casa, fazer a calçada, aí aquilo o vizinho já faz a mesma coisa. Entendeu? Então é o efeito manada. Então o marketing trabalha. A gente é conduzido. E essa teoria da janela quebrada, ela é muito legal. Para casa, para o negócio, para a vida, né? Então, assim, poxa, pera aí, eu tenho uma empresa. Eu deixo, sei lá, a fachada rasgar o meu toldo ali, rasgar a minha fachada. Poxa, daqui a pouco, na hora que você entra, o carrinho, vou dar um exemplo do mercado. O carrinho já tá com a roda quebrada, É isso aí. daqui a pouco o caixa já tá com a TV caindo, Isso aí. daqui a pouco o teclado já tá com duas teclas faltando, né? Isso aí. É a janela quebrada, né? Se você resolveu a janela, você resolveu aquele rasguinho, aquele probleminha, que às vezes, normalmente ele é, financeiramente falando, ele é um investimento bem pequeno, você muda uma cultura, né? Mas tudo é o esforço, né? Que você tem que tomar uma atitude entre a atitude e a não atitude. Eu vou deixar isso. Isso já tem um tempo, eu vou deixar isso se deteriorar, acabar por si só, ou eu vou permanentemente estar. Voltamos aqui. Eu, sem querer, eu acho que isso é um pouco do desamor, né? Da desilusão da vida, porque aí vou falar da minha. Manda abraço. Uma outra coisa, eu tenho uma especialização em gestão, marketing e direito no esporte, né? Opa, Eu adoro esporte, né? E para mim, faz algum esporte? não, já fiz, né? Mas não pratico mais. Mas eu Qual gosto. esporte? Agora fiquei curioso. Não, eu joguei futebol, Olha né? aí. Joguei basquete, já tenho medalha de basquete nessa altura, mas era criança, né? Mas o meu sonho era ser piloto. Eu tive kart, Corrida. Olha aí. velocidade.
E para mim o esporte ele tem 4 pilares, né? São 3 pilares e um que está acima dos 3, né? Então você tem que aquilo que você tem que dar atenção, a parte técnica, isso serve para o negócio, para a sua empresa, a parte técnica, que é a sua habilidade. Você conhece aquele ramo ou não? Você chuta com o pé esquerdo, você vai treinar o pé direito, né? Se você, enfim, faz chuta gol de falta, para falar do futebol, né? E desdobrando isso para todo tipo de esporte, né? O Michael Jordan ficava treinando depois do treino até repetição, É. técnica. É. Você apura a técnica, né? Uhum. A parte tática que é, então a técnica é essa, a sua habilidade. Você se torna cozinheiro, você torna chefe de cozinha errando. Começa, depois melhor. Melhor. É isso aí, começa bem melhor. Você nunca nasce pronto, É. né? Aí depois tem a parte tática, que é como você vai vencer o seu adversário. Como é que você vai, qual que vai ser a minha tática, a minha estratégia ou tática para poder vencer o adversário. Isso serve para a empresa, para poder vencer a concorrência, Super. né? Eu conheço uma farmácia aqui em Cuiabá que alugou o ponto do lado para não entrar concorrente. Eu tenho que marcar meu território, né? Então a parte tática. A outra parte é física. Então, técnica, tática e física. Se você tiver com dor de barriga, eu fui atender um cliente outro dia. Estou contando isso, eu fui atender um cliente outro dia, a gente tinha programado para fazer 8 horas. Quando chegou no final da manhã, ele falou assim: eu não tenho condições de voltar. Deu uma. O cara estava com disposição, estava com vontade de ir ao banheiro, estava com vontade de. E não voltou. O cara pode ser um gênio, mas foi mais forte que ele. Né? Difícil. Eu tava com um colega ontem de trabalho, a gente estava fazendo um workshop, falou assim: você tem um dipirona aí? Eu falei: não, não tem, não tomo remédio. Ah, porque não, eu tô com uma enxaqueca aqui. Eu falei: toma uma Coca-Cola. Amo Coca-Cola, né? Toma, Hum, toma água tônica, toma. É Tava isso. num treinamento, a concentração dele foi pro espaço. Ah, acabou. Ah, Fisicamente. né? O cara murchou. Ah, Então a parte física. Você é atleta, se o seu joelho não estiver bem, né? Se você não tiver com o peso adequado, etc, etc, etc. A parte sim. física. E acima disso tudo, meu amigo, é a parte mental. Gabrielzinho para Olimpíadas, agora em Paris. Gabrielzinho não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. Não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. O corpo dele basicamente é o tronco. É o tronco e a cabeça. Ganhou 3 medalhas de ouro. Natação. Amassei os adversários. Ele fala isso na entrevista dele. O cara é inspirador. O cara nasce sem os 2 braços, sem as 2 pernas. Ganhou 3 medalhas de ouro. Olímpicas. Olímpicas. É. Amassei. Amassei os caras. Entendeu? É isso aí. Então, Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. nossa, nossa. Uma mente Desempenho focado. Focado. disciplinadíssima. Focado. Incrível de ver. Né? Então, ele é inspirador. A gente estava falando de futebol aqui, seu time jogou contra né, o seu adversário ontem, que não, né? E no seu adversário ontem, né, repatriou aquele sujeito lá, que eu vou te falar uma coisa. Já que você falou, Né? tá aqui o meu time. Ah, maravilha. Pois Vou é, colocar então, para aqui. quem está vendo aí, está sabendo. E eu não sou fã Eu acho que a seleção brasileira, eu sou da época da seleção brasileira, era tudo. A gente parava tudo para ver a seleção brasileira. É. Né? O Brasil é pentacampeão mundial. Nós temos no meu entendimento, na minha teoria, nós brasileiros temos uma coisa que nenhum outro povo do mundo tem. Chama-se drible. É verdade. A gente tem uma capacidade de adaptação, só que a gente não tem processo. Tudo é repetição, como diz os franceses. Não tem processo. E esse sujeito aí que voltou, cheio, né? Tá, não sei o quê, tudo voltou. Nunca entregou nada. Nunca entregou nada. Né? Eu não pude assistir o jogo ontem. Você vê, por exemplo, a Argentina ganhou a Copa do Mundo agora em 2022. Você vê aquele sujeito chamado Messi. Aquilo é. Gênio. Aquilo é.
aquilo é uma, me perdoem, né? Mas aquilo é uma divindade. Mas, Ele é especial. mas aí, trazendo o assunto para analogia, É, né, de negócio. de negócio, pois é. Eu sou o cara do indicador. Eu sou Aham, o cara de número. aham, Esse cara aí, Neymar, aham, maior artilheiro, aham. maior assistência, se eu não me engano, quantidade de jogos. Eu sei que ele tem ali 10 indicadores que ele é o maior da seleção brasileira, Certo. inclusive acima de Pelé. Como é que, como é que a gente questiona indicadores? Um exemplo, ano passado, 24, eu acho, Cristiano Ronaldo foi o maior artilheiro do mundo em todas as ligas, né? Então, Como é que se questiona esse indicador? E não deram bola de ouro para ele, nem chamaram ele, né? então, Como é que se questiona indicadores? eu vou responder isso para você. Os exemplos da vida cotidiana são, acho que são, é isso, você está atento, né? Eu estava ontem com dois colegas de trabalho fazendo pelo Sebrae lá em Rondonópolis e tudo, e a gente estava falando sobre indicadores, né? O workshop era sobre indicadores. E aí esse colega falou assim, eu estava atendendo uma empresa que essa empresa tinha 96 indicadores. Jesus. Lindo. Reduzir para 14. Então, depende muito do que você está medindo. É verdade. O questionamento do indicador é o que você está medindo, para quê? Entendeu? Beleza. Maior isso, maior aquilo, tá, mas o que você me entregou? A gente só queria a Copa do Mundo. Pô, entendeu? Eu só quero isso, cara. Eu não quero saber se você é, né, ter qual que é a finalidade, qual que é o objetivo final que nós estamos aqui? É esse título aqui. Então não adianta se você fez isso, ficou mais tempo com a bola, é para dar esse exemplo, né? Mas infelizmente, Eu tô tentando achar aqui os indicadores dele né? na seleção. Mas é, Então, 128 jogos, 79 gols e 59 assistências. que bom. Quer dizer, 59 mais 79, a gente tá falando de 138 participações em gols divididos por 128 jogos, 1,07 por jogo. É um Legal. baita indicador, né? Nossa, Mas não trouxe a Copa do Mundo. Quer dizer, você tem né? uma empresa, É, você tem processo organizado, é. você tem indicador de positivação comercial, Sim, meta, positivação da carteira, curva ABC, giro de produto, e nós estamos perdendo faturamento. Não adianta nada. meu caro Alessandro, Ou tá dando prejuízo. eu sempre pergunto assim: cadê seu celular Nokia? Nossa, a Nokia tem o Nokia é o melhor equipamento do mundo. Eu já tive dois celulares, dois ou três celulares Nokia, era show de bola. Não quebrava, caía na água, era espetacular. Mas depois que um sujeito chamava, né, que Deus o tem, Steve Jobs inventou esse negócio aqui chamado Touch, Uhum. acabou, né? É. Acabou. Xerox, melhor copiadora do mundo, né? Eu disse aqui em outro episódio que eu sou especialista em uma tecnologia em defasagem. Uhum. Excel. Excel. Eu sou especialista numa Pô, tecnologia de beleza, né? defasagem. Kodak. Alguém revela a foto aqui? Né? Então, aí esses indicadores, né? A Volvo, especialmente as empresas suecas, a Volvo, você comprava um carro Volvo, ele durava 20 anos. Né? Durava 20 anos. Então, e a empresa passa por problema, Como né? é que vem a recorrência de É, venda? a Ferrari, a gente está falando de carro, a Ferrari tem um filme sobre a Ferrari passou por isso. Beleza, aquelas a mística de Enzo Ferrari, mas a Ferrari teve que ser vendida porque senão a empresa ia quebrar. Então, às vezes a pessoa fica abraçada, morre abraçada, né? Ela defende uma coisa é você ser predestinado, né? Outra coisa é você ser teimoso, ficar insistindo em
se está caminhando para cá, é muito difícil essa adaptação, né? E a gente falou de indicador. Se fosse para você, como tanto planejador estratégico, que eu sei que você é um consultor de estratégia também, Hum. se fosse para você definir hoje, quais são os principais indicadores que uma empresa deveria controlar? Quais são os principais indicadores que você, quanto gestor, enquanto consultor, você fala assim, não, vamos resumir em 3, 4, 5. Quais seriam? É, eu acho assim, eu acho que um principal indicador em relação, e aí não é minha área, se me corrija por favor, me encaminhe se me permite. Primeiro eu tenho que saber quanto que custa, qual que é o meu custo fixo em relação àquilo que eu faturo. Eu participei uma vez de uma consultoria, né, de um trabalho lá no Sebrae com um consultor que veio de São Paulo, ele é especialista em finanças, cara que tem uma didática esplêndida, né? E ele falou, custo fixo é coisa da sua cabeça. Opa, Custo fixo é coisa da sua cabeça. Você que inventou custo fixo. A sede, o ar-condicionado, a secretária, a geladeira, né? É, os equipamentos, isso é coisa da sua cabeça. é mais para fazer seu gosto do que do cliente. Você que inventou. É genial isso. Sensacional. É genial isso. Beleza. Não tem como eu ficar no escritório sem ar-condicionado. Então você vai pagar. Não, você tem que pagar. Tá, mas além do ar-condicionado, você tem uma geladeira para oferecer um café para o seu cliente. Eu estou falando de maneira bastante prosaica, Sim. assim, né? Mas custo fixo é coisa da sua cabeça. Muito legal. Show de bola. Então, acho que tem que. O que é o Uber? O Uber gerencia demanda. Que eu acho que é uma Ele é um das coisas. marketplace. Eu acho que é uma das coisas mais geniais que tem. O Uber ele pega o seguinte: eu tenho uma pessoa que tem uma necessidade, eu tenho aqui uma pessoa que tem um equipamento, né? Eu vou fazer com que esse cara ganhe dinheiro para resolver o problema dessa. Eu vou gerenciar isso. iFood, Booking. Entendeu? É exatamente. Entendeu? O Uber não tem carro. O Booking não tem hotel. O Airbnb não tem hotel. Então, Gerencia a demanda. gerencia a demanda, fala-se muito em uberização de mercado, gerenciar a demanda. E aí não que você não tenha, mas é que você começa, se você for verticalizar tudo. E aí, Alessandro, é, o bacana é que não tem assim, não é uma coisa que tem que ser isso e fim, né? Eu atendi uma transportadora agora que atende a Ambev, lá no Acre e aqui em Mato Grosso. No passado, a Ambev terceirizava a frota, terceirizava transporte. Hoje a Ambev já está trazendo a frota para si. Tem empresa agrícola, das maiores do Brasil, inclusive está sediada aqui, né, tal, terceirizava frota, terceirizava caminhão. Hoje já está comprando caminhão, porque ela fez conta. Ela fez conta. Em teoria, se tem um negócio que está trabalhando para mim, É, esse negócio tem que dar lucro. exatamente. Aí você me perguntou quais são os principais indicadores, porque finanças eu costumo dizer, eu costumo dizer não, eu costumo dizer, parece até que. Mas eu falo que financeiro não é causa, financeiro é consequência. É. Ele só é o resultado, né, Ele é das consequente. ações. Ele é consequente. Então você tem que analisar. Você me perguntou quais são os indicadores. Você tem que saber seu custo fixo. Margem. Você tem que saber seu custo fixo e você tem que saber o seu variável para te dar a margem. Porque qual que é meu variável? Se eu vou terceirizar caminhão, eu só vou pagar o caminhão se eu tiver que transportar. Beleza? Agora, se eu tenho um caminhão, o caminhão está dentro do meu negócio. Ele é custo fixo. Eu tenho que, inclusive, considerar a depreciação, se o motorista ele é CLT, ele é custo fixo, etc. Então, o terceirizado ele vai depender da minha produção, da minha demanda. E o fixo, então, eu tenho que fazer esse balanço. Porque, no final das contas, o que interessa para a empresa é quanto que vai sobrar. Né? Eu faço acompanhamento com um amigo que tem empresa lá nos Estados Unidos Aham, e ele trabalha com calhas e telhados. aham.
É incrível quando você pega um demonstrativo de resultado aqui do Brasil e você cruza com o demonstrativo de resultado dele, americano. É outro mundo. Aqui a gente tem 40, 60. Quando chega a serviço, a gente tem um percentual de 60, 70 Eu já, vezes de custo fixo. eu já vi empresa que tem quase, pelo amor de Deus, não vou lembrar, mais quase 90. Olha aí. Entendeu? E aí você pega o americano, ele é invertido. É Invertido. tudo variável. Tudo O invertido. fixo quase não existe. Porque no conceito americano, e eu acredito, todo custo é variável. Todo custo é variável Porque, porque você trabalha sobre demanda. porque todo custo, tudo que você tem é para poder produzir. Execução. Exato. É para poder produzir. Então, quando esse consultor fala, isso para mim tem umas coisas, igual você ler livro, né? Ou ver filme. Às vezes uma frase do livro, lá na última página, Muda o conceito, né? aquilo deu um aquilo esclarece a sua. Você vê um filme, por exemplo, uma cena. O que ele falou para mim é genial. Custo fixo é coisa da sua cabeça. Invenção Você que inventou, né? sensacional. Então, respondendo a sua pergunta, que é maravilhosa, quais são os indicadores? Você tem que saber seu custo fixo, você tem que saber seu custo variável, a sua margem e saber o seguinte: quantos clientes ativos, quantos clientes compram e qual que é o ticket médio. Pronto. Pronto. Você trabalhar, volta os dois pilares importantes e positivos que você falou É aquilo de aumento de é faturamento. aquilo que me traz dinheiro Cruzou a e conversa. para onde que está indo meu dinheiro. Trabalhar na carteira e aumentar o ticket médio da carteira Não existente. tem outro jeito. Sensacional. Mas o cliente tá difícil. Qual cliente que eu vou atender? Porque se eu tenho essa clareza de quantos clientes eu tenho, né? E qual que é porque isso vai impactar aí em outras coisas. O meu cardápio, o meu portfólio. Aí nós entramos naquele do Pareto. Eu falei ontem, escrevi lá no quadro assim, Pareto, 80-20, né? 80% do que eu faturo é de 20% do que eu vendo. É. Como o Pareto funciona no Pelo amor de dia a Deus, dia, né? pelo amor de Deus, Alessandro, é maravilhoso. Maravilhoso. 80% do que eu faturo é de 20% do que eu vendo. Ah, mas eu vou abrir mão dos outros 80% que eu vendo? Não. Você tem que, porque os 20% que você vende, de repente não é que está te dando mais margem. E o cliente às vezes não conhece. E quando a gente entra em financeiro e acaba entrando em curva ABC e tudo mais, como o Pareto funciona e a curva ABC cruzando com o Pareto, você chega eu já cheguei em distribuidoras que tinha ali 4.000 itens, 80% da venda vinha de 60, Mas é, 70 itens. É. E você tinha 4.000. 4.000. Aí, lógico, o indicador por si só, ele não pode ser decisor. Você chama a equipe comercial e fala assim, não, esse produto é o boi de piranha. Sim. Esse aqui, ele não vende tudo, mas ele é o que abre pedido. Então, se você toma a decisão baseado só no número, você corre um certo risco de errar. Mas, ainda assim, grande parte daqueles produtos tem que ser eliminados, né? Você tem que focar naquilo que de fato gira. Vou dar um exemplo do supermercado aqui, sem fazer o que eles chamam aqui de. Eles falam de maneira errada merchandise, mas isso não é merchandise, né? Você vai no Big lá, por exemplo, onde tem fila? Padaria. No pão. No pão. E onde fica o pão? Você tem que dar a volta no mercado inteiro para chegar. O açougue lá no fundo. Agora até a bebida eles estão colocando no fundo. Antigamente era na frente para a hora que você passa na frente do mercado, Entendeu? você vê Isso. a logo do lado do freezer. Agora eles já entenderam que não. Eu vou ficar rico vendendo pão francês? Jamais. Jamais. A Encol quebrou, começou a fazer escambo com pão francês. Né? Jamais. Mas se eu não tiver o pão francês, então você falou desses 4.000 itens no meu depósito. O desafio aí entra né, nos indicadores, porque se você ficar medindo coisa que não vai fazer sentido, é igual aquilo, o cara não entregou a Copa do Mundo, É verdade. o cara não venceu o jogo, pô, né? Tá, e aí? Né? Tem indicadores bonitos. Um custo fixo e uma fachada maravilhosa. Nossa, é a loja mais bonita do bairro. É. Bacana, mas o cara quebrou.
Renato, É, tudo isso que a gente está conversando, só para resumir, manda abraço. esse outro exemplo esse consultor falou, ele falou um exemplo, caso real. O sujeito tinha tudo, tinha formação, família que ajudava, tinha capital, resolveu abrir uma padaria no melhor ponto do bairro. O outro não tinha nada, não tinha família que ajudava, não tinha capital, não tinha recurso, não tinha conhecimento. O que eu vou fazer? Vou começar a vender pão. Um ano depois, o cara que tinha tudo fechou e o que não tinha nada prosperou. A única diferença deles, custo fixo. Esse, esse que prosperou começou a vender pão em obra, né, para pedreiro. Depois, no caminho de quando ele ia, eu vou resumir, no caminho de quando ele ia para poder vender numa obra, ele deixava começou a vender bolo também, ou pão, outro tipo de pão, numa, Aumentou o mix de produtos. deixou consignado em padarias no percurso, aproveitar a logística. Qual que é o princípio da logística? Caminhão vazio. Se eu vou lá na obra aqui, ó, eu tenho que aproveitar essa rota aqui. Ambev. Ambev. E a Ambev tem sistemas, A gente tem aliás, o ramo, o segmento de de distribuição alimento. de alimento, bebida, alimento, eles têm sistemas pesadíssimos, robustíssimos de roteirização, né? Pois é, ué. Exatamente para redução de custo logístico. Exatamente. Entendeu? Então, aí a gente entrou naquele negócio do cliente e do ticket médio, né? Qual cliente que eu tenho entendido? Se tem uma rota aqui, ó, se essa rota tem 100 clientes, para quantos que eu estou vendendo? É saber gerenciar, Exato. o cliente ou cliente potencial. É isso aí. O, Não é. quando a gente fala de consultoria, desenvolvimento e crescimento de empresas, enfim, tudo passa por conhecimento, preparação do colaborador, né? Muitas vezes o empresário ele tem na cabeça dele o que fazer, mas ele não tem braço, ele precisa de braço, né? Hoje em dia, a gente ouve muito, que é um dos principais problemas, né? No dia a dia do empreendedor, é mão de obra. A gente ouve muito disso. Você tem ouvido sobre isso? Eu vou fazer uma analogia assim, que eu sempre faço. Me perdoa e é até meio herege, né? É até meio herege que eu vou dizer aqui. Teve problema com mão de obra. Jesus? Ele chamou 12. Na hora que ele precisou do time, todo mundo vazou. É verdade. Entendeu? Não conheço, negou 3 vezes, vendeu por 30 dinheiros. Tinha uma equipe meio falha. Então, gente, é um problema é, que não vai ter solução. Por quê? Voltamos àquela ideia lá. Aquilo que me interessava no passado não me interessa hoje. Eu hoje entrei na sua empresa para trabalhar. Beleza, você combinou um salário comigo, você vai trabalhar de 8 às 6 até sábado, meio-dia, beleza. A minha mulher resolveu mudar de cidade. A gente vai ter que mudar porque não sei o quê. Não, mas aqui é isso. É isso. Ah, não, não gostei, o pessoal não vai muito com a minha cara, Não me adaptei à não me cultura. adaptei, é muito longe, eu agora vou estudar. Não estou afim, eu estou querendo novos desafios, né? Hoje em dia, vou fechar um ciclo, É. Ano sabático. ano sabático, beleza, Tem tudo isso. né? Então, o desafio da liderança é você manter o time inspirado, né? Eu fazendo analogia com o futebol, vamos lá. O Botafogo terminou 2003, 2023 como o melhor time desde que foi criado a SAF. competição. Não, desde quando foi criada a competição por ponto corrido, Certo. a melhor pontuação em primeiro turno, 13 pontos na frente do Grêmio, 13 pontos na frente do Grêmio no primeiro turno de 2023. Não foi campeão. Entendeu? O que mudou? A bola mudou, mudou a regra, mudou o campo, não mudou nada. A gente perde a guerra, não é para inimigo. Exatamente. Então o desafio da liderança é o seguinte: o cara tem que, eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. O meu time chamou o técnico que treinou um time. Eu falei assim, eu falando, conversando de futebol com pessoas conhecidas, ele não vai. Tomara que ele não passe o Réveillon. E o cara é psicólogo, hein? O técnico é psicólogo. Diz que é psicólogo.
Entendeu? O São Paulo, quando ele foi técnico do São Paulo estava na liderança. Perdeu porque ele xingou um jogador do São Paulo, o Tietê. Falou que o Tietê era preguiçoso, para não dizer outras coisas. Líder. Napoleão perdeu a guerra porque não deu de comer para os caras na Rússia. Ele achava que não, aqui a gente vai conquistar tudo e pau na máquina. É liderança. Liderança. Esse é o desafio do. E assim, não é todo mundo que vai comprar a sua ideia. Né? Mas a liderança, esse é um desafio de quem é líder, de quem é dono da empresa. Porque Manter as pessoas engajadas. vai ter rotatividade. Outra analogia que eu faço: quem é que manda na colmeia? Quem é que manda na colmeia? A abelha rainha. A rainha. A rainha não faz nenhuma. Mas ela é que manda. Se a rainha morrer, ela acaba a colmeia. Quem é que faz o mel na colmeia? As operárias. A abelha operária. Elas fazem o mel. E quem é que dá o chicote? É o zangão, que é namorada da rainha. Então, é estratégico, tático, operacional. Simples assim. Simples. Operacional é chão de fábrica, peça de reposição. Melhorou, a pessoa é mais engajada, a pessoa é mais comprometida com o trabalho, ela vai só pro tático. Porque ela vai comandar. Outro dia eu fui no supermercado em Cuiabá, tava lá a mulher. O Zangão, tava lá a mulher no caixa lá, olhando uns 3 ou 4 caixas, assim, um supermercado menor, 3 ou 4 caixas olhando assim, e ela lá, xerife. É a mesma coisa, Mesma coisa. né? Então, a gente é complicado, mas o desafio da liderança é você procurar agulha no palheiro. E faz parte da vida. Quando a gente, na época da agência, a gente já estava naquele processo realmente ali de. Já entendíamos, a gente quer continuar com isso, tal, tal. Mas tinha um rapaz que trabalhava na agência que era muito bacana, muito legal. Um cara comprometido, um cara muito bom, afável, show de bola. E teve um dia que ele falou assim: olha, estou saindo, você tem que entender, poxa. Você tem que entender, ele vai fazer a história dele. A gente ouve muito dizer que os bons já estão contratados em algum lugar. Ué. Faz parte da vida, você tem que aproveitar enquanto a pessoa está ali. Ah, mas o time tá ruim, mas o que que você tem feito? Qual que é a sua autoanálise, né? Qual que é a sua reflexão? Qual que é a sua... Seja... é, também veja qual que é a sua parcela de interferência ou de contribuição nisso, para que esteja assim. Tem uma frase que se fala, clichê, sobre contratação e recrutamento, que é: se você quer atrair borboletas, cuide bem do seu jardim. E é mais ou menos isso. Entendeu? E O desafio da liderança é isso, eu tenho que estar... É buscar essa inspiração permanente. Nós, seres humanos, nós oscilamos, a gente oscila, tem dia que realmente você está cansado. E aí vai o encontro que eu falei aquilo, né, da natureza, do tempo e da saúde. sim. Isso tudo muda. Pensando nisso, nosso patrocinador oficial Maravilha. do podcast, Show de do bola. Podtal, é a Academy Casa Nova. Então, a Academy Casa Nova, Bruninho, obrigado. Colocamos aqui também na tela. A Academy Casa Nova é uma plataforma de cursos profissionalizantes. Temos ali mais de 80 cursos online, gravados em qualidade sensacional, com mais de 10 professores, mais de 10 gestores com experiência prática, né? Então, a gente colocou e consolidou tudo isso em um formato muito intuitivo, muito prático, muito direto, para poder oferecer desenvolvimento profissional e pessoal para profissionais, né, de mais diversas áreas. Então, a Academy Casa Nova está colocando um cupom de desconto em homenagem, em parceria com o nosso amigo Renato. Muito obrigado. Para você ter desconto. Então, você escolhe o seu curso, qualquer um dos cursos que você escolher, você pode inserir o cupom de desconto Renato, para poder ganhar ali 40% de desconto. Então, entra lá,
academicasanova.com.br, insere o cupom Renato que você vai ter 40% de desconto. Bruno, obrigado, ficou bem legal. Vamos melhorando a cada dia. E Maravilha. pegando o gancho, queria te agradecer, né? Eu acho que a gente tem que marcar umas 2, 3, né? A conversa vai longe. Nossa, meu caro, eu fico lisonjeado. Muito obrigado pela oportunidade, É, pela, é divertido, né? né? A gente vai Assunto, emendando. é um assunto maravilhoso, né? É muito legal, assim, você contribuir para, às vezes, o empresário, e o princípio de inovação é esse, né? É você entender um problema, cada um tem um ponto de vista a respeito do problema, encontrar uma solução, e isso é um princípio da inovação, né? Do design thinking, né? Você reúne competências diferentes para tentar solucionar o problema. O trabalho com as empresas é muito importante, porque o desafio do empresário não é pouco. Né? É verdade. É difícil. E É cada difícil. dia é mais difícil empreender, né? É difícil, é difícil. É de se admirar. Você tem que ter tem que ter disposição. Mais uma Maravilha, vez, maravilha, meu caro. agradeço. Muito Uma obrigado. honra. Muito obrigado. Vamos fazer mais. Pode contar E comigo. agradeço vocês também. Até o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado.